Numa distribuição Comev, Martinho Lutero. Versão brasileira, Dubla Mix, Rio. Esta dramatização de um momento decisivo na história da humanidade é resultado de cuidadosas pesquisas de fatos e condições no século XVI, segundo relatos de historiadores de muitos credos. 1500 anos após o nascimento de Nosso Senhor, as terras e o povo da Europa Central formavam um sagrado Império Romano. Um mercado comum, estranho e místico, que pregava lealdade ao imperador e ao papa. As cidades alemãs eram livres, ricas, politicamente poderosas, e seus príncipes e conselheiros comandavam exércitos que juravam defender o império e a Sagrada Igreja Romana. Os fiéis acreditavam que havia sido o próprio Deus quem estabelecera a dupla autoridade sobre o cristão. Eles aceitavam o imperador como regente da vida na terra e a igreja como intercessora do destino do homem no mundo futuro. A igreja havia em grande parte se esquecido da misericórdia de Deus. Em vez disso, enfatizava os julgamentos implacáveis de Deus. Até Jesus Cristo foi apresentado como um vingador inflexível. E o próprio homem, tão cheio de pecado que deveria viver com permanente medo de um Deus furioso. Ele sempre tinha diante de si as imagens vívidas do fogo e os tormentos do inferno. O começo do século XVI foi um tempo de grandes superstições e medo. O cristianismo mesclava-se com elementos do paganismo e o homem acreditava que o mundo estava cheio de demônios e espíritos maus. Em troca de absolvição e proteção da condenação eterna, a igreja exigia do povo obediência absoluta e total. Num dia de verão de 1505, uma década depois de Colombo descobrir o Novo Mundo, um jovem estudante de direito atravessou o mercado em Erfurt, na Alemanha. Seu nome era Martinho Lutero. Anfitrião. Ao anfitrião desconhecido, ao anfitrião misterioso, ao anfitrião generoso. Ao nosso anfitrião! Aos meus convidados. Aos convidados. Martinho Lutero, então isso é coisa sua, né? Qual a comemoração? Apenas reunindo os amigos outra vez. Mas você nos vê todos os dias. Antes de partir, eu quero ver os meus amigos outra Vai deixar vez. Erfurt? Vou. Vai para outra universidade? Não. Você é o nosso melhor estudante de direito. Obrigado. Aonde vou, não precisarei destes. Nem disso. Nem disso.
Martinho Lutero, você está desistindo de 4 anos de trabalho por nada. Não pode fazer isso. Não posso. Meu caro Spalatin, algumas pessoas nasceram para o direito, outras não. Eu não. O que dirá o seu pai? Eu sei o que dirá. Eu não entendo. Bem, Vamos lá, Martinho. Não seja tão misterioso. esta é uma grande universidade. O direito é uma grande carreira. Eu tenho ótimos amigos. E o que mais deseja? Não sei. Falta alguma coisa. A última coisa que eu quero é fazer a escolha errada. Digamos que espero estar fazendo o certo. Como tantos antes dele, Martinho Lutero tentou ficar em paz com Deus, obedecendo à disciplina e autoridade da Santa Igreja. Você está preparado, meu filho, a obedecer às leis da ordem agostiniana? A morrer para si mesmo, para o mundo, para a carne? A renunciar à família e amigos? A suportar a pobreza? A mortificar o seu corpo? A obedecer a seus superiores em todas as coisas? Com a ajuda de Deus estou. Se a fragilidade humana permitir. Pax tecum. E com o espírito tuo. Agora, irmão Martinho era um frade agostiniano dos eremitas e fizera os votos de pobreza, castidade e obediência. Mas a obediência rígida à prática monástica, os infindáveis atos de penitência a Deus, o irado juiz, não acalmaram a alma confusa de Martinho Lutero. Irmão Martinho, não se ajuda a alma punindo o corpo.
2 anos depois de entrar no monastério, irmão Martinho foi ordenado padre. Agora tinha o temível poder de consagrar o pão e o vinho, transformá-los no corpo e sangue de Cristo, elevar a hóstia, fazer o sacrifício e dizer nas palavras da missa: nós vos oferecemos o Deus vivo, verdadeiro e eterno. Vamos, irmão. Como vigário-geral, já vi muitos padres jovens hesitarem na primeira missa. Caro vigário, não foi apenas mera hesitação. Não precisa me dizer, eu sei. É a proximidade do Sagrado Sacramento. Seu temor a Deus. Padre, perdão. Se fosse apenas temor a Deus, poderia esperar receber sua misericórdia. Mas nunca terei. E por que não? Por meus pecados, padre. Irmão Martinho, você acaba de vir da missa. Confessou o sacrifício por todos os seus pecados. Ou será que não? Há mais alguma coisa? Muito mais. Então faça sua confissão. Abençoe-me, Senhor, pois pequei. Meu pecado não tem perdão. Deus deve julgar isso, e não você, meu filho. Ele já me julgou. Ele é Deus e sagrado. Eu sou homem, sou mau. E por isso ele me condena. Eu tentei pensar nele como um pai carinhoso, mas só consigo ver um juiz irado. Não importa o que eu faça para buscá-lo, ele me condena. Como posso amar tal Deus? Mas deve. Tem que amar a Deus. Padre, eu não posso. Este é meu pecado sem perdão. Não posso. Padre. Gostaria de expulsá-lo antes que contagie a todos no mosteiro com sua mente irrequieta. Mente inquisitiva superior é uma que questiona. Mas a igreja ainda é a única resposta. Na sabedoria acumulada de nossa fé, ele encontrará a paz que vem procurando. Minha solução. A partir de agora, irmão Martinho deve voltar aos estudos, às escrituras, à teologia, a ensinar e pregar. Vamos mantê-lo tão ocupado que não terá tempo para os problemas da alma. Bom superior, perde-se um monge. Mas quando ele finalmente descobrir a paz em Cristo, a igreja ganhará um campeão. A igreja sabe mais. Deus, em sua infinita sabedoria, nunca nos deixa afastar para longe. Mas ainda tem um longo caminho, padre. Todos nós temos. E você parte amanhã. Partir? Para onde eu vou? Perdoe minha brincadeira, irmão. Decidi mandá-lo numa missão em meu nome. Você vai a Roma, irmãozinho. Roma. Roma? Estou mandando uma petição à Santa Sé.
você irá com o outro monge. E os meus estudos, padre? Isso vale mais do que todos os estudos do mundo. Há tanto que ver, há tanto que fazer em Roma. A viagem em si é um ato de fé. A peregrinação não será fácil, mas tudo que é bom é difícil de conseguir. E no caminho terá a ajuda dos claustros de nossa ordem. Então, depois de montanhas, frio e neve, lá estará o sol da Itália. E verá diante de si a cidade santa. Não deixe de assistir à missa no altar de São João, em Lateran. Num certo muro, você verá duas cruzes. Atrás de uma estão as relíquias de Pedro. Atrás da outra, as de Paulo. Um ato de fé realizado lá livrará sua alma de 17.000 anos nas chamas. Não deixe de ver uma das 30 moedas de prata pelas quais Cristo foi traído, pois ela representa 14.000 anos de indulgência. E a Scala Sancta, os degraus que Jesus subiu no palácio de Pôncio Pilatos. Orar um Pai Nosso em cada degrau vale 9 anos de indulgência. E no degrau onde Jesus caiu, você verá uma cruz de prata. Neste degrau, a indulgência é dobrada. E se tiver sorte, poderá ver com os próprios olhos o Santo Padre, Júlio II, o Supremo Pontífice. Sim, há muito para o cristão ver e fazer na Santa Roma. Ao final de março de 1511, 5 meses depois de partir para Roma, irmão Martinho voltou ao mosteiro agostiniano. In te Domine speravi, in institia tua libera-me. In te Domine speravi, in institia tua libera-me. Se alguns de nós aqui, de todos nós, pudéssemos perceber que neste salmo, Davi nos diz: em ti, ó Senhor, eu confio, a tua justiça liberta-me. Se todos pudessem entender essas palavras, poderiam entender muito melhor a justiça de Deus. E o que é, caro irmão, é a justiça de Deus? Exatamente o que as Escrituras dizem, padre. Que ela liberta e não apenas julga. Uma interpretação interessante das Escrituras. Aprendeu isso em Roma? Não que eu me lembre, padre superior. Dos estudos com os mestres da igreja? Não. Sozinho? Que eu tenha conhecimento, sim. Só existe uma interpretação correta das Escrituras. Aquela que a igreja estabeleceu. E se as Escrituras estivessem nas mãos do homem comum, para qualquer taverneiro ou porteiro ler e interpretar em sua própria língua, como iria ser? Talvez houvesse mais cristãos, padre. O latim tem servido à igreja há séculos.
O latim serviu a São Jerônimo e Santo Agostinho. O latim terá que servir a nós também e a todos os outros cristãos. Sim, padre. Agora podem dizer que viram o grande professor Lutero. Spalatin. Spalatin. Um padre. E já faz 4 anos. Você tinha razão, alguns nascem para o direito, outros não. O que faz aqui? Estou ensinando aqueles meninos que acabou de ver, são os sobrinhos de nosso eleitor, o Duque Frederico. Ótimo. E isso não é tudo. Sou secretário do Duque também, hã? Antes de recomendar a universidade a ele, certifiquei-me de que você estava aqui em Erfurt. Pelo menos, por enquanto. Como, por enquanto? Bem, o Duque está procurando bons professores para a sua nova universidade. Ah, a pequena Wittenberg. Mas vai crescer. Antinho, como você está? Como vê, caro Spalatin? Eu vejo um homem cuja sabedoria adorna sua igreja, cujo nome começa a ser conhecido em altas esferas. Mas eu quero saber se você encontrou aquilo que buscava. Eu queria poder dizer que sim. Tudo isso, certamente... Tudo isso está aqui. Pode sair por aqui. Mas aqui, Spalatin, aqui, ainda não. Na cidade de Wittenberg, o Duque Frederico, sábio e fiel eleitor da Saxônia, havia fundado uma nova escola na esperança de rivalizar e talvez superar o prestígio da famosa Universidade de Leipzig. Perfeito. Mas um bom professor é difícil de se achar. Só há um Erasmo, mas está em Oxford. Apenas um John Eck, e está em Ingolstadt. E a nossa pequena universidade de Wittenberg só tem 11 anos. O que faremos para trazer os Erasmos, os Ecks, para trabalharem na Saxônia? Sua Graça, Wittenberg já é um centro de estudo da Bíblia, graças a seu governo esclarecido e a homens como o Dr. Karlstadt, Dr. Amsdorff. E ao senhor, caro vigário, não temos vergonha de nossa universidade, longe disso. Superaremos Leipzig e teremos um novo professor de teologia. Duque Frederico, temos em mente um homem de grande valor para nós nos estudos e no conhecimento das escrituras. Ah, nas escrituras acima de tudo, sim. Pois eu quero um homem que sirva como pastor da igreja do castelo e professor da universidade, um homem sábio para ensinar o meu povo, um homem pio para as almas de meu povo. Este aqui... 200 ducados, Sua Graça. Sempre o melhor para a minha universidade, para a minha igreja. Ego baptisto te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus regite me. Et nil mi deret. Então, em 1511, Lutero foi para Vitemburgo para ser professor, estudioso das Escrituras e padre paroquial. Passado mais um ano, ele obteve o grau de doutor em teologia. Como doutor em teologia, juro fazer tudo o que puder para promover o bem-estar da universidade. Juro defender as escrituras sagradas
E juro não ensinar doutrinas vãs e estranhas, condenadas pela igreja e ofensivas aos ouvidos dos fiéis. Também juro defender e manter os privilégios e as liberdades da faculdade, dando o melhor de mim, com a ajuda de Deus e dos santos evangelhos. Amém. Abra-os, abra-os. Bem-vindo, caro vigário, bem-vindo. Ah, irmão Martim, você não imagina o que consegui colher nas planícies. Para a glória de nossa igreja e das almas de nosso povo. Quatro fragmentos de São Jerônimo. Dois de São Crisóstomo. Do véu salpicado de sangue de Nosso Senhor. Uma migalha do pão comido na última ceia. E isto, com um prego enterrado nas mãos de Nosso Senhor. Um fragmento da verdadeira cruz. Um fragmento da verdadeira cruz. Dê-me a lista. Com estes e todos os outros que eu trouxe, se um peregrino venerasse todas as relíquias em nossa igreja, ele estaria isento de ir ao purgatório. 1.902.202 anos, mais 270 dias. Glória a Deus. Amém. Tome, irmão Martinho. Parece desprezar as minhas aquisições, doutor. Acho que Cristo também. Caro vigário, eu queria ser um tipo de cristão que vê e ouve, acredita e venera, e não mais que isso. Doutor Lutero, relíquias não são um fim por si sós. São apenas símbolos dos homens e mulheres santos, cuja santidade permite que intercedam em nosso favor perante Deus. Símbolos, é verdade. Será que o símbolo vai substituir o sentido? O sentido se perdeu. Se for verdade, caro vigário, e repito, se, então estamos perdidos e condenados. Isso também é um símbolo. Mas será a suprema dádiva do Filho único de Deus que adoramos? Ou veneramos fragmentos de madeira e pregos enferrujados, por acaso?
O crucifixo torna viva a agonia de Cristo para o simples cristão. O camponês que pede a São Cristóvão uma viagem segura, a pobre viúva com sua pequena Nossa Senhora, o soldado na batalha com seu rosário, sim, até o duque, com seus nobres presentes à Igreja de Cristo. O senhor acabaria com tudo isso? Doutor, o senhor é o padre do povo. Não pode se arriscar a abalar a fé deles, destruindo seus suportes visíveis. Sendo o padre responsável por suas almas perante Deus, como não fazê-lo? Símbolos que inspiram devoção, sim. Mas muletas que sustentam uma fé enfraquecida? Doutor, de onde vem esta dúvida súbita? Não é uma dúvida súbita, mas uma certeza crescente. Caro vigário, a pouca certeza que tenho me foi dada pelo senhor. Ouviu meu pecado, mandou-me a Roma para fortalecer minha fé, mandou-me as escrituras para encontrar meu Deus. Trouxe-me aqui a Vitemburgo para pregar sua palavra. E aqui em minha sala, eu tenho preparado minhas aulas sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos. E creio que aqui, por fim, encontrei a verdade. E quando a encontrei, foi como se os portões do paraíso se abrissem para mim. Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Caro vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Apenas. Nesta época, em Roma, governava o Papa Leão X, um Médici, segundo filho de Lorenzo o Magnífico. Seu antecessor, Júlio II, lançara a pedra fundamental da Catedral de São Pedro. E o novo pontífice estava determinado a torná-la a igreja mais magnífica da cristandade. O Papa Leão, amante das artes, exauriu as riquezas do Vaticano com seus gastos exagerados. Para repor o tesouro, Leão ampliou a venda de indulgências. Nomeou cardeais, homens que pudessem pagar o preço, e ofereceu arcebispados a quem pagasse mais. Em 1517, o jovem príncipe Alberto de Brandemburgo, que já era bispo de 2 províncias alemães, mandou seu irmão a Roma para obter uma terceira nomeação. Sua Santidade verá no mapa da Alemanha o que meu irmão deseja. Esta área, Sua Santidade, falta ser designada. Estas, ele já detém. Seu irmão deve ser bem rico. Quanto a nós, vocês, alemães, imaginam que somos ricos como os cresos, mas não é verdade. Não mesmo. Ao contrário. Como pagaremos Michelangelo pela Capela Sistina, não sabemos. Quanto a mestre Rafael, já lhe devemos alguns milhares. Mas Deus nos deu o papado, que usaremos para a sua glória e o desfrutaremos enquanto vivermos.
Quero deixar Roma mais gloriosa do que quando cheguei. Isto será a joia mais preciosa da coroa. Quanto aos nossos negócios, o pedido do seu irmão, e supondo que permitamos que ele se torne arcebispo de Mainz, qual será o nosso acerto? 10.000 ducados, Santidade, é o máximo que estou autorizado a contribuir. Digamos, talvez, 12.000. 1.000 ducados para cada um dos 12 apóstolos. Santidade, com o devido respeito, só há 7 pecados capitais. 7.000 ducados, portanto... 10.000, então. 1.000 para cada um dos 10 mandamentos. Meu irmão ficará muito satisfeito. E com toda a razão. Primeiro, demos a ele o arcebispado de Magdeburg, quando ele ainda era menor. Depois, permissão para um segundo benefício, o arcebispado de Halberstadt. E agora, com este, conferimos a ele um terceiro, 3 benefícios, e ele se torna, além dos outros 2, arcebispo de Mainz. Nossa bênção paternal ao seu irmão. Atendemos a seu pedido. E aceitamos sua contribuição ao tesouro da Igreja de Cristo. Contanto, Santidade... Contanto, isto é, que ele promulgue por toda a Alemanha nossa indulgência especial de jubileu, cuja renda será dividida entre o tesouro do seu irmão e o meu. Igualmente, Santidade. Igualmente. Allender, eu nomeio o núncio de Mainz para organizar esta bênção. Que a indulgência seja aferida, em termos mais amplos do que o normal, pois possibilita aos nossos queridos alemães o privilégio de ajudarem a construir a Catedral de São Pedro. E agora, minha boa gente, esta não é uma indulgência comum. Esta erguerá a Catedral de São Pedro em Roma. E vocês farão parte de todas as missas rezadas, de hoje até o final dos tempos. Em latim, do próprio Papa. Plenária, remissio, omnium peccatorum. O que significa isso? Perdão total para todos os pecados. Absolvição de todo castigo. Sem terem que se confessar. Válido até para seus entes queridos no purgatório. Pois quem quer ver sua mãe nas chamas, se puder libertá-la, com uma moeda de prata. Pois assim que o dinheiro cair no baú, sua alma subirá para o descanso celestial. Vamos, minha gente. Vamos, aproveitem. Vamos, minha boa gente. Venham, contribuam. Vamos, boa gente. Willi. Quem é? Olhe para mim. Ora. Vejo. É o bom padre Martinho. O bom padre Martinho. Veremos o que vai dizer do padre Martinho depois de se confessar. Eu não preciso mais me confessar. Nunca mais. Todos os meus pecados foram perdoados para sempre. Quem disse? O Papa disse.
Onde conseguiu? Do outro lado do rio. Eu paguei caro por isso. Tetzel. Que Deus me ajude. Vou acabar com ele. Mas indulgências devem ser dadas com autoridade e correção. Portanto, quando se abusa delas ou quando são negociadas, trocadas ou vendidas, não há salvação. É a condenação das almas. E não me refiro apenas a Tetzel. Bem, eu sei que o nosso bom príncipe, o Duque Frederico, há muito detém a igreja do castelo por uma indulgência especial. Mas Deus não respeita cargos e nós servimos a Deus, não aos homens. Por isso, meu povo, eu digo, nosso Senhor Jesus Cristo, vindo à terra por nós, ao sofrer e morrer, já pagou nossa salvação para sempre. Como pode qualquer homem imortal, monge, príncipe ou papa extorquir mais pagamento? Meus queridos, não se pode comprar o perdão de Deus. Amém. Permita lembrá-los de que a contribuição de cada um de vocês para comprar a vaca do claustro vence sexta-feira. Relíquias Santas na Igreja, ano Domini 1517. Parabéns, vigário. Muito bonito. Será um festival inesquecível. Spalatin. Como foi o sermão? Depende, Sua Graça. Vigário, sabia que o Dr. Lutero iria pregar contra indulgências? Não, Spalatin, mas sabia que ele tinha certa restrição contra as relíquias. Por que ele é contra as relíquias? Eu não sei muito bem a razão, Sua Graça, mas sei que o Dr. Lutero tem se preocupado com o abuso de indulgências. Um representante do arcebispo de Mainz... Tetzel, Lutero tem razão. Mandei Tetzel ficar fora dos meus territórios com essas cartas de perdão e o arcebispo concordou. Tetzel cumpriu o prometido, senhor. Mas o povo de Wittenberg atravessa o rio e vai até ele. Vamos acabar com isso. Que comprem suas indulgências no dia de Todos os Santos, mas que o dinheiro fique aqui. Sua Graça, acontece que o Dr. Lutero questiona a venda de todas as indulgências, inclusive as nossas. Baseado em quê? Que a venda de indulgências não tem o apoio das Escrituras, Sua Graça. Mas justo agora, na véspera das festas de Todos os Santos. Sua Graça, como superior de Dr. Lutero, eu acho que sei como posso controlá-lo. Se soubesse que as doutrinas de Dr. Lutero fizessem mal às almas do meu povo, eu não hesitaria um instante em mandar você intervir. Mas como posso saber? Quem sou eu para calar um padre de Deus? Não. Deixe Lutero escrever, pregar, argumentar, debater. Se tiver razão, Deus fará ouvir sua verdade. Se estiver errado, não dará em nada. O que quer que faça, eu sei que será como um bom e fiel padre de Deus. Você tem a certeza de que sabe o que está fazendo? Spalatin, há séculos um homem tem tentado descobrir a verdade através do debate. É o que eu estou fazendo. Já lhe ocorreu que por debater pode acabar expulso de seu púlpito, de sua universidade, de sua igreja? Tolice!
Fala como se eu pregasse a rebelião e a insurreição. Sabe tão bem quanto eu que Tetzel exagera. Tetzel. A sua briga não é com ele, é com os que estão por trás dele, o arcebispo de Mainz. Sim. E mandarei cópia a Sua Excelência, o arcebispo de Mainz. Se está certo ou errado sobre as indulgências, não sou eu quem deve dizer, mas elas fazem parte de nossa igreja. Muitos e muitos já pregaram a reforma da nossa igreja e o senhor sabe muito bem disso. Valdus, Wycliffe, Savonarola, Hus e para quê? A igreja resiste e sempre resistirá. Savonarola, Hus, cinzas. Spalatin, procure um outro para assustar. Você é cabeça dura, Me teimoso. chame do que quiser, mas deixe-me em paz. Spalatin, você é de fato meu melhor amigo, mas não tenho o direito de pedir, nem para o meu próprio bem, que eu pare de buscar a verdade de Deus. Querido Senhor Jesus Cristo, nisso, como em tudo que faço, que seja feita vossa vontade. Amém. Wittenberg, véspera do dia de Todos os Santos, 31 de outubro de 1517. Ninguém notou Lutero passar por aqueles que aguardavam rezar perante as relíquias na igreja do castelo. Pregar um aviso na porta da igreja era comum, pois era costume colocar anúncios de eventos públicos e universitários lá. Entre os que aguardavam ser perdoados e abençoados, ninguém sabia que este seria um documento que se tornaria um dos mais lidos na história do mundo. É uma coisa em latim. Assim, Martinho Lutero apresentou suas 95 teses, para serem lidas e debatidas só por estudiosos. Mas o seu conteúdo criou a demanda cada vez por mais cópias. Facit haec licentiosa veniarum predicatio, ut nec reverentiam papae facilicit. Etiam doctus viris, redimere a calumniis, aut certa argutus questionibus laecorum. E todo cristão que se arrepender de verdade tem o perdão absoluto do castigo e do pecado, sem ser preciso a indulgência. Indulgências são redes, onde Roma pesca a riqueza dos homens. De nada serve almejar a salvação através de indulgências, mesmo que o Papa em pessoa jure por sua própria alma. Os editores traduziram as teses para a linguagem do povo. Em semanas só se falava nelas. Em meses, a cristandade pegou fogo. É melhor dar aos pobres do que comprar indulgências. Aí está, senhor arcebispo. Traduzido para que todos leiam. Não é de admirar minhas vendas terem caído. E o que você quer que façamos, Tetzel? Dê-me 3 semanas, eminência. Farei com que o povo o condene como herege. Queimarei os seus livros. E vou queimar ele também. E espalharei suas cinzas no Elba.
Não vai queimar Lutero. E nem eu vou. De seu servo obediente, o arcebispo de Mainz, ao Santo Padre em Roma. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santo Evangelho da glória e graça de Deus. Por que, então, o Papa não esvazia o purgatório por caridade cristã? Que bêbado alemão escreveu isso? Martinho Lutero, monge agostiniano. Então esse é o grande estudioso, seu excelente teólogo. Diferenças escolásticas, Santidade. Doutrina subversiva, na minha opinião. O importante é que diferença fizeram a nossa indulgência para as obras em andamento. Isto antes da publicação das teses e agora. Della Volta, como procurador dos agostinianos, gostaria que você se dedicasse em refriar Martinho Lutero, que faz provocações na Alemanha ao pregar novas doutrinas. Não quero problemas na Alemanha. Pela primeira vez em 100 anos, um alemão decidiu enfrentar Roma. E aí está Lutero escrevendo, derrubando a coroa do Papa. E ali está o Duque, ouvindo Lutero falar. Mas vê o ganso. Sabe o que significa? Sim, Hus. John Hus. Que acabou sendo queimado por tentar limpar Roma. Vê o que estão tentando fazer conosco? Temos um líder alemão que luta contra a tirania romana. E querem fazer dele um herege. Como fizeram com John Hus. Que tipo de animal rebelde cresce aqui na Alemanha? Vamos queimá-lo, sem dúvida. Pare com isso. Volte ao mosteiro e penitencie-se pelo mal que você tem causado. Quero lembrá-lo que vim de Roma para lidar com Lutero, não com Tetzel. E quanto a isto? Eminência, acho que o ilustre doutor Eck pode responder à sua pergunta. Nobre Eliander, com o devido respeito, Vossa Eminência pensa apenas na ofensa ao Santo Padre. Mas, por certo, vocês já devem ter notado o ganso neste desenho. John Hus, o herege, julgado, condenado e queimado na fogueira. Ligado pelo povo a Lutero. Wittenberg, a esta altura, era então controlada pelos seguidores de Lutero. Embora ameaçado de banimento, excomunhão e prisão, Martinho Lutero passou 2 anos turbulentos, mas continuou a comparar as doutrinas e práticas da Igreja com as Escrituras Sagradas. Mestre Melanchthon, devo-lhe desculpas. E por que, doutor Lutero? Cometi uma injustiça. Quando veio a Wittemburgo, duvidei de sua sabedoria. Mas sua fala ontem provou que eu estava errado. Alegro-me que o senhor tenha vindo aqui. É muita generosidade. Sabe de uma coisa? Farei um trato com o senhor. Ensine-me grego e hebraico e eu lhe ensinarei toda a teologia que sei. Eu já comecei a estudar com o senhor. Já li todos os seus escritos. Doutor Lutero. Doutor Lutero, boas novas. Doutor Calçado, o que foi? Fui convidado a um debate em Leipzig. Um debate? Sim, para defender nossas teses. Você? E eu sou mudo? Há 1 ano e meio espero ser ouvido para fazer a defesa de minhas próprias doutrinas. Um momento, doutor. Sou seu superior. Quando o senhor ainda era noviço, era doutor em teologia, questionando indulgências bem antes do senhor. Deve alegrar-se que defenda o seu trabalho contra Eck. Eck? John Eck? Sim, o que tem ele? Ele o fará em 1000 pedaços. Já li as suas proposições. Em nenhuma das 406, nenhuma delas se sustenta. Pode ter começado antes de mim, doutor Castaldi, mas dessa vez deu um passo bem maior do que a perna. Doutor Lutero, Doutores, não se trata apenas disso. Por que será que o debate será em Leipzig? E daí? A história da universidade. Ela foi fundada por seguidores de Hus. Com certeza, Eck tentará associar suas doutrinas às de Hus. Hus. Isso foi há 100 anos.
John Eck e eu podíamos resolver toda essa questão de uma vez por todas. Eck, o único teólogo em toda a Alemanha que eu daria tudo para enfrentar, precisa de ajuda. Eu vou com você. Não foi convidado. Eu me convido. Não tem salvo-conduto, não pode ir. E para o Dr. Karlstad, salvo-conduto a Leipzig, junto com outros membros de seu grupo. Mestre Melanchthon, você também aceita o convite do Dr. Karlstad? Martinho Lutero viajou para o Stil Leipzig junto com seus 2 maiores assessores, Andreas Karlstad, sábio mas impetuoso, e Felipe Melanchthon, jovem estudioso que viria a se tornar um dos maiores líderes da reforma. Morte a Lutero, o Hans Saxão. Caros padres, em resposta à proposta do erudito doutor Eck, na disputa com os pelagianos... Protesto. Oponho-me a continuar a discussão se o erudito doutor Karlstad continuar a recorrer à sua biblioteca. Mas... o meu oponente sabe que há um precedente estabelecido? Santo Agostinho consultava livros em debate contra os maniqueus. Retiro minha objeção. Esta casa é de opinião que já foi ouvido o suficiente em argumentos de ambos os lados. Doutor Martinho Lutero, as propostas do Dr. Karlstad incluem muitas de suas doutrinas. Se assim desejar, podemos debatê-las aqui. Caros mestres, estimado Dr. Eck, assim desejo. Em nome de nosso Senhor, amém. Em respeito ao Supremo Pontífice e à Igreja Romana, preferia não participar de uma discussão que certamente só levará à desunião dos fiéis. Mas em respeito à verdade, repito, Cristo não fundou a igreja baseada em São Pedro, mas em si mesmo. Mas, prezado doutor, muitas autoridades discordam do senhor. Caprectus, Scotus, Pedro Lombardi, por exemplo. Sem falar de Cipriano e Nazianzus, sim, doutor, discordam. Mas minha autoridade discorda de todos. E quem é esta autoridade? São Paulo. Pois não existe nenhum outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Mas, doutor, esses ataques ao Papa só irão trazer desunião à igreja. Não é minha intenção. Mas o resultado é o mesmo, como se fosse. Aliás, todos sabem que suas doutrinas são aprovadas por aqueles que já dividiram a igreja. Diga os nomes. Os seguidores de Hans. Eles estão errados. Mas confesso que nas suas doutrinas vejo muitas coisas que Cristo aceita. Por exemplo? Por exemplo, só existe uma igreja universal. Ou então, não é necessário, para salvar-se, sujeitar-se a um Papa romano. Mas, doutor, é a essência da heresia. Foi exatamente o que Hans disse. Não importa quem disse, é a verdade. Martinho Lutero, você se imagina como o dono da verdade? Eu vou dizer o que eu acho. Eu tenho o direito de acreditar livremente, de não ser escravo de nenhuma autoridade, de confessar aquilo que julgo ser verdade, seja ela aprovada ou reprovada, quer seja dita por um católico ou um herege. Então o senhor nega a autoridade do Papa? Em matéria de fé,
Eu creio que nenhum concílio, nem papa, nem outro homem, comanda a minha consciência. E quando divergem das escrituras, nego ao papa, ao concílio e a todos. Um homem comum, armado das escrituras, é maior do que o mais poderoso dos papas sem elas. Heresia, doutor Lutero, heresia! Heresia! Que seja. Ainda assim, é a verdade. Então um homem comum com as escrituras é melhor do que o Papa? E não se importa se uma doutrina é católica ou herege, contanto que lhe convenha? Doutor Lutero, isso é demais. O que deseja que eu faça, padre? Pare de atacar Roma. Imediatamente. Para sempre. Não estou atacando Roma. Apenas busco a resposta a certas perguntas. Quem é você para questionar Roma? Ordeno que pare. Só quando descobrir a verdade. Recusa-se. Desobedece. Eu devo. Perdoe-me, padre. Perdoar? Deixem-nos. Não posso perdoá-lo, irmão Martinho. Mas vou liberá-lo de tudo que prende suas mãos e sua língua a partir de agora. Está livre de obedecer aos votos. Os santos votos dos agostinianos, a fim de que não envergonhe a sua ordem, como trouxe a discórdia à sua igreja. Ainda é padre, porém não é mais meu monge. Oh, Martinho, Martinho, só consigo ver uma cruz à sua frente. Que Deus tenha misericórdia de sua alma e daqueles que seguirem suas pregações. Tentei ao máximo. Não consegui. A nobreza cristã da nação alemã, Martinho Lutero, 1520. O tempo de ficar calado já passou e chegou o tempo de falar. A nobreza de nossa terra deve enfrentar o Papa como um inimigo comum e destruidor. Temos o nome do Império, mas o Papa tem tudo que é nosso. Que ele nos devolva a nossa liberdade, honra, corpo e alma. E isso, santidade, é pouco comparado a isto. Liberdade da tirania de Roma. O cativeiro babilônico da igreja. Cada homem é o seu próprio padre perante Deus. A liberdade do homem cristão. Agora vamos escrever. Redigam a condenação desse homem. Vejamos se a sua fé resistirá a um decreto papal. Santidade, precisamos preparar um esboço. Exurge Domini. Levante ao Senhor e julgue tua causa. Um selvagem invade teus vinhedos. Que levante, ó Pedro. Levante, ó Pedro. Que venham os santos. Levante a Igreja Universal.
Não podemos mais tolerar que esta serpente rasteje nos campos do Senhor. Os livros de Martinho Lutero contendo seus erros devem ser procurados e queimados pelo inquisidor. Quanto a Martinho Lutero, Senhor, em que lhe faltamos o amor paterno para salvá-lo de seus erros? Agora, portanto, damos-lhe 60 dias para renegar seus escritos. E se não o fizer, terá a nossa anátema e será excomungado. E saibam todos, portanto, que quem quer que apoie ou que ajude a Martinho Lutero também estará sujeito a excomunhão e a anátema. E sofrerá junto com ele a ira de Deus Todo-Poderoso e dos apóstolos Pedro e Paulo. Assinado por Leão e selado com o selo do próprio Papa. 60 dias. Quando termina o prazo? Amanhã. Wittenberg, a noite de 10 de dezembro de 1520. Roma! Por que destruíste a verdade de Deus? Que Deus o destrua nestas chamas. Que tipo de loucos são vocês? É assim que usam a liberdade cristã? Se Deus quiser destruir ídolos, Ele mesmo os destruirá. Esta ainda é uma casa de Deus. Que Deus me proteja dos meus inimigos e dos meus amigos. Neste latim todo eu entendo uma coisa. Sua Santidade quer Lutero preso e entregue aos senhores. É nossa incumbência. Sua Santidade quer Dr. Lutero em Roma. Para julgá-lo? Não será necessário. Ele já foi condenado pelo decreto papal. Então o que farão? Irão torturá-lo? Não precisamos ir a tais extremos. A misericórdia de Sua Santidade... Conhece Erasmo de Roterdã? Todo mundo conhece o sábio Erasmo. Erasmo, já leu os escritos de Martinho Lutero? Alguma coisa. E qual a sua opinião? Este monge deve ir a julgamento perante juízes de várias universidades. Mas ele não vai ganhar. Então ele está errado, mestre? Em que pontos? Tem dois, Aliander. Um atacou a coroa do Papa. E dois, atacou as barrigas dos monges, ambos pecados graves e imperdoáveis. Sua Graça, não vim de Roma para brincar com estudiosos. Em nome do Santo Padre, o senhor entregará este herege? Nobre Aliander, sejamos razoáveis. Só vi Martinho Lutero uma vez e não conheço seus escritos. Nem sou seu seguidor como muitos dos meus súditos leais. Mas sei que tem fortes convicções e é sábio e teme a Deus. Mas mesmo que fosse um ladrão comum, não poderia entregá-lo para ser preso em Roma. Não me interpretem mal. Não é Lutero o homem que importa. É o princípio que um acusado deve receber um julgamento justo em seu país.
Lutero é meu súdito, Aleander. E ele me deve lealdade, assim como eu lhe devo proteção. É meu dever como cristão e príncipe. Então eu sugiro que levemos a causa à Assembleia. E que lá seja decidido o que será de Martinho Lutero. Na primavera de 1521, Lutero viajou para Worms para falar perante a Dieta, a Assembleia Parlamentar dos Estados Alemães. Em Worms estava o herdeiro da casa de Habsburgo, senhor da Áustria, Borgonha, Países Baixos, Nápoles e Espanha. Imperador do Sagrado Império Romano e defensor da Santa Igreja, Sua Majestade Católica, Carlos V. Eu o convoco para um tribunal? Mas ele vem como conquistador. Tem certeza de que não cometeu um engano? Majestade, não importa como vai chegar, mas como vai responder. Não podemos deixar que discurse. Vossa Majestade aprova nosso processo de interrogação? Tem os livros dele? Sim, Majestade. Todos eles. Doutor Lutero, não falará até ser questionado. Martinho Lutero. Sua Majestade Sagrada e Invencível chamou aqui para responder a certas perguntas. 2 em número. Apenas 2. A primeira delas... Admite que estes escritos são seus? Contra o julgamento malicioso de Eck. Sim, são meus. A segunda pergunta de Sua Majestade Imperial é: você, Martinho Lutero, persiste no que escreveu? Ou está preparado para renegar os escritos e as crenças que professa? Gracioso imperador, príncipes, senhores... Eu vim para debater, não para ser interrogado. Doutor Lutero, responda a questão. Renega ou não o que escreveu? Não entendo este processo. Renegar. Não vão me ouvir? Ouviu a pergunta de Sua Majestade. Ele aguarda a sua resposta. Minha resposta? Não deviam me pedir que negue assim o trabalho de muitos anos? Doutor Lutero. Portanto, graciosa Majestade, eu imploro, dê-me mais tempo. Dê-me mais tempo. Sua Majestade concedeu o seu pedido. Volte a este mesmo local amanhã, preparado para responder.
Ouvi-me, Pai. Ouvi minha prece. Vós me deste vossa causa para defender, vossa palavra para manter. Confiaste meus irmãos, vossos filhos, aos meus cuidados, sem merecê-lo. Sois meu escudo, minha fortaleza. Concedei-me, Senhor, meu mestre, quando vos necessito saber o que dizer por vós. Em nome de Jesus. Amém. Doutor Lutero. Ontem admitiu que os escritos eram seus. Diga-nos agora, persiste no que escreveu aqui ou está preparado para se retratar dos escritos e das crenças que eles contêm? Peço perdão se não tenho modos apropriados à corte. Não fui criado em palácios, mas fui criado dentro do claustro. Pedem-me que renegue meus escritos, mas são diferentes entre si. Alguns falam de fé e boas obras. Se eu renegasse estes, eu negaria a verdade cristã. Em outros, ataquei o papismo. E homens que têm afligido o mundo cristão e que arruinam corpos e almas de outros homens. Se renegasse estes, eu seria como um manto que encobre o mal. Muito sereno, imperador. Príncipes ilustres e nobres senhores, eu sou apenas um homem e não Deus. Mas devo defender-me como fez Jesus Cristo quando disse, e eu digo agora: se falei mal, que se testemunhem contra mim. Martinho Lutero não respondeu à pergunta. Responda simplesmente. Vai retratar-se ou não vai? Querem uma resposta simples? Aqui está. A não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, e não pelo Papa ou Concílio que estão se contradizendo. A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra a consciência não é nem certo, nem seguro. Portanto, eu não posso e também podem crer, não vou renegar. Aqui estou. E assim será. Que Deus me ajude. Amém. Quem é este monge que vai contra a igreja? E contra mim? Eu deveria ter mandado prendê-lo lá mesmo e de imediato. Entretanto, ele tinha meu salvo-conduto. Eu não podia voltar atrás. Ilustre Majestade, permita-me dizer que nem o imperador tem que manter a palavra para com um herege. Damos a ele 21 dias. E depois, seus livros serão banidos para sempre da face da terra. E seus seguidores, todos eles, serão condenados. E esse Lutero estará sob maldição. A ele será negado abrigo e também proteção.
Assim sendo, eu o declaro fora da lei. Para ser caçado, para ser manietado por qualquer um, em qualquer lugar. E para ser executado em seguida. Na viagem de volta a Wittenberg, quando cavaleiros armados raptaram Martinho Lutero, poucos sabiam que o rapto havia sido planejado pelo Duque Frederico por temer pela vida de Lutero. O Wartberg, um castelo perto de Eisenbach, tinha sido escolhido como o refúgio do herege, agora condenado pelo Papa e o Imperador. Durante o exílio de 10 meses, Lutero completou sua tradução do Novo Testamento. Que língua é essa, senhor? Grego? Sim. Eu não sei grego. Você sabe ler? Sei sim, senhor, mas só em nossa língua. Veja isso. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e o pão que darei é meu corpo que darei para a vida do mundo. São as palavras de Jesus no Novo Testamento. Veja. Nossas cotovias alemães podem cantar tão docemente quanto o roxinol grego ou latino. Você nunca percebeu que Lutero era mais do que um teólogo com algumas divergências doutrinárias entre ele e Roma? Ele era líder de um movimento. Porque ele se foi, o movimento deve ser abandonado? Lutero era um guia, não um líder. Queria que seguíssemos a verdade cristã pura, não os homens. Mas Lutero indicou um homem para ensinar esta verdade. Você, eu suponho. Não. Você. Antes de partir para Worms, ele me disse: Karlstad, minha vida não vale nada. Não me importa o que vá me acontecer, contanto que Melanchthon viva para continuar. E o que você fez? Ensinei, escrevi, orei. O que mais queria? Ações. Vou começar a introduzir certas reformas. Chama isso de reforma? E você chama de quê? Revolução. Estão pensando como me atrevo a aparecer diante de vocês como padre, sem os paramentos de padre. Acreditem.
Vocês verão de mim coisas mais surpreendentes do que essa. Pois nós não seguimos mais os regulamentos de Roma. Lutero rompeu os grilhões. Confissões, vestimentas, velas, terços. Não precisamos deles. Abaixo todos eles. Freiras e frades. Jejuns e vigílias. Chega de todas essas inutilidades. Irmãos, a fé apenas nos basta. Nossa fé. Nós estamos em marcha. E nada mais irá nos impedir. Já disse várias vezes, eu não posso ajudar. O decreto papal, a proscrição do imperador. Duque Frederico quer que ele se esconda até que esteja seguro de poder aparecer. Mas ele aprovaria tudo o que nós fizemos. Nós? Não me inclua no que anda fazendo. Lutero deixou uma congregação. Em 10 meses, ela virou uma turba. Será que você insiste em não me entender? Estou tentando limpar a igreja. O povo quer ação. Eu tenho culpa se eles se excedem. Se eles se excedem, quem os lidera? Pelo menos tenho feito alguma coisa. Eu peço a ambos. Nada de discussão. Todos desejamos o mesmo. O reino de Deus. Será que podemos trabalhar juntos? O que deseja, senhor? Meu púlpito. Mas Martinho, quem lhe deu permissão para voltar? Ninguém. Graças a Deus que voltou. Pelo menos haverá paz em Wittenberg. Paz? O que fizeram por esse fim? Todos vocês. Nada. Quanto a você. Depois do que você provocou, não há lugar para você em Vitemburgo. Saia já daqui. Como quiser, doutor Lutero. Nosso Senhor Jesus Cristo foi traído pelo que vocês fizeram aqui. Como ousam destruir? Quando aprenderão que a fé em si não é o suficiente sem amor? Quando aprenderão que temos que ganhar irmãos e irmãs do outro lado com amor e não com a força? Vocês puseram as mãos sobre o crucifixo. Como tem coragem de profanar algo que pode ajudar a devoção do homem? E quanto à sua fé? E quanto ao seu amor? Eu vos digo, o fruto do Evangelho não é apenas justiça, é amor. Cristãos, é assim que devo usar a minha liberdade. Devo me entregar ao meu próximo como Jesus Cristo se entregou a si mesmo por mim. Não devo fazer nada na vida que não ajude ao meu próximo, porque através da fé eu tenho tudo o que preciso. E assim, e só assim, poderei tornar-me filho de um Deus gracioso. Depois dos ensinamentos e exemplo de Lutero, muitos monges e freiras deixaram a vida do claustro para servir a Deus e aos homens na comunidade. Uma das ex-freiras para quem Lutero arrumou trabalho numa família de Wittenberg era Catarina von Bora.
Nenhuma das moças do convento causa problemas como você. 8 estão bem casadas. O que tem contra o Dr. Armstorff? Ah, não. Ele é velho demais. Ah, Dr. Gladys, então. Ah, não. Dr. Gladys, não. Não me olhe desse modo. O que está pensando está fora de questão. Eu tenho idade para ser o seu pai, não sabia? Sabia, Dr. Lutero. Bem, a questão não é essa. Está esquecendo algumas coisas. Não sabe que me chamam de herege? Que posso ser enforcado numa árvore ou queimado num poste em qualquer lugar fora da Saxônia? Eu sei, Dr. Lutero. E há muito teriam feito isso dentro da Saxônia se não fosse pelo Duque. Que descanse em paz. Não. Um homem perseguido pelo Papa e com a maldição do imperador sobre sua cabeça não serve para você. Temos que lhe arrumar um marido. Sim, Dr. Lutero. Catarina von Bora, aceita este homem como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Segurem as mãos. Com este voto de amor e fé, confirmo sua união como um casamento cristão indissolúvel. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Crescia cada vez mais o número de pessoas que entendiam e apoiavam os ensinamentos de Lutero. O apoio dela se tornou tão formidável em todos os setores do Império, a ponto de cada vez mais ser impossível aplicar o decreto do imperador contra ele. Lutero não pretendia começar uma nova igreja, mas sim livrar a única igreja em que acreditava dos erros do homem. Ele ainda esperava que a Igreja Romana reconhecesse a autoridade suprema das Escrituras. Durante estes anos, ele questionou e escreveu, pregou e ensinou. Agora curte. Vejamos o que sabe. Pequeno Catecismo Martinho Lutero, 1529. Fechar livros. Eu sei o que está no livro, a questão é você. E quanto ao 5º mandamento? Não matarás. Você sabe. Gustavo. Sim, Dr. Lutero. O que quer dizer? Devemos temer e amar a Deus para não ferir o nosso próximo e nem causar-lhes danos, mas sempre ajudarmos e socorrê-los nas necessidades. Pensou nisso tudo sozinho? Não, senhor, é o que diz o catecismo. Mas não prova que sabe o significado do mandamento. Não basta só saber as palavras, temos que pensar nelas. Sim, Dr. Lutero. A lição da próxima semana é mais difícil. O 6º mandamento e o sentido do 2º artigo do credo. Todo ele, senhor? Todo. Não. Metade. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido da eternidade do Pai, também homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, que me redime, criatura perdida e condenada, que me libertou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Acabou a aula. Podem sair semana que vem sem atraso, hein? Nos 13 anos desde que Martinho Lutero pregou as teses na porta da igreja em Wittenberg, o movimento pela reforma ganhou enorme alento em grande parte da Europa. Em Augsburgo, 1530, foi a tentativa mais importante de conseguir união dentro da Igreja Romana. Duque Frederico morrera e foi sucedido por seu irmão, João o Resoluto. O monge cuja consciência não tinha permitido que renegasse ainda era marginalizado e não podia ir a Augsburgo se defender. Augsburgo. Martinho. Augsburgo. Todos estarão em Augsburgo, menos eu. Quem foi que enfrentou o imperador em Worms? Quem ficou do meu lado? Mas agora não está mais só. Metade da Alemanha está do seu lado. Nosso novo eleitor, Duque João, Príncipe Felipe de Hesse. Devo acreditar em príncipes? Meu caro Lutero, a sua fé em Deus
Mas os príncipes também acreditaram em Deus e estiveram ao seu lado. Até o imperador terá que escutar. Eles falam uma língua diferente da minha. Falam como regentes, soldados e homens de força. Sem sua gentileza? Eu não sou gentil. Ah, Martinho. Bem, eu suponho que temos que esperar e torcer e confiar em Deus e em nossos amigos. Talvez até em príncipes. Vocês são príncipes e eu sou teólogo. Mas vocês são chamados aqui pelo imperador para declarar a sua fé. Não a nossa, a do Papa. Nossa fé é de Martinho Lutero. Lutero devia ter vindo. Como, príncipe Felipe, se ele continua banido pelo imperador? Meu irmão, Duque Frederico, quando vivo, protegeu-o na Saxônia. Nossas forças talvez pudessem... Duque João talvez possa protegê-lo em Brandemburgo. Mas mesmo que todos pudessem protegê-lo, será que iria cooperar? Ele é um homem descompromissado. O convite para esta assembleia foi feito pelo imperador e dizia para que todos sigam a religião verdadeira. Que todos vivam em uma igreja comum e em unidade. A igreja de Lutero ou a igreja de Roma? Nenhuma delas. A igreja de Jesus Cristo. Não se engane, caro doutor. O imperador não faz diferença entre Cristo e Roma. Se conheço o imperador, esta sua paixão súbita por união não é religiosa. Veja se tenho razão. Ele nos pedirá união porque teme um ataque dos turcos. Apenas pedimos que Roma reconheça a verdade da Bíblia e a pregação de Lutero. Eu creio que nossas diferenças com Roma poderão ser acertadas. Mas através de quem? Eu marquei uma reunião com o Dr. Eck. Dr. John Eck? Eu o conheço como estudioso, Dr. Melanchthon. Desconheço suas qualificações para negociar ou conciliar diferenças que muitos de nós achamos quase impossíveis. Alteza, me perdoe, mas discordo. Mas foi o próprio Dr. Lutero, pessoalmente, que escolheu Melanchthon para falar por ele. Então tente com o seu Dr. Eck. Mas cuidado para, ao apresentar a doutrina de Lutero, não se render a Roma. Esta heresia espalha-se como uma praga. Suécia, Dinamarca, Noruega, França. Sem contar Polônia, Prússia e Áustria. 404 diferentes heresias, mestre Felipe. E 404 que o imperador já conhece muito bem. Martinho Lutero, o inimigo da igreja dentro da igreja. O falso profeta da iniquidade. Chama o Papa de Roma de anticristo. A igreja católica de prostituta. Os bispos de minhocas e ídolos. Teólogos de morcegos. Príncipes católicos de ovos de piolho. Ah, se estivesse aqui, daríamos um jeito nele. Sabe, o doutor, ele não está aqui. E o senhor não precisa dar um jeito nele. Oh, aquele ímpio. Não adianta ficar xingando, doutor. Com certeza não podemos chegar a algum entendimento para agradar ao imperador. Mas se algumas coisas forem resolvidas, nós teremos paz. O problema todo é sobre uma insignificante mudança de hábito. Por exemplo... Permita-nos compartilhar do pão e do vinho na ceia do Senhor. Permita o casamento de padres e monges. Afinal, não confessamos a mesma crença. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. Chanceler, leia esse trecho de novo. Concordamos que nossas igrejas ensinam que os homens são justificados perante Deus e recebem sua graça. Não pelo mérito que fazem, mas através da fé no sacrifício do Filho de Deus que pagou pelos pecados do mundo. É o que todos cremos. Não é necessário que cada uma das terras tenha sua própria confissão. Isto deve valer para todos nós. Mestre Melanchthon escreveu isso como confissão das igrejas da Saxônia. Então que seja a confissão de todas as igrejas da Alemanha. O que diz, príncipe Felipe? Eu já disse que assinarei. Senhores, não será melhor, já que se trata de uma confissão de fé, que apenas teólogos assinem? Acreditam que o imperador ouvirá teólogos em vez dos eleitores que o colocaram no trono? Eu pensava em algo diferente. Como estadista, pense no que sucederá a uma declaração sua deste tipo. O que sucederá? Pode dividir a igreja. Pois saiba que a igreja já está dividida. O senhor pensou que conseguiria conciliar as partes, mas não conseguiu. Mas isso pode dividir o Sagrado Império Romano? Pode até acabá-lo? Se não houver liberdade de seguir nossa própria fé dentro do Império, então o Império não deve existir. E o imperador que colocamos no trono deve saber disso. Há outro motivo para temer. Descobriu o que nos aguarda em Roma.
Se não voltarmos à Igreja Católica, seremos exterminados por uma Inquisição, como foram os hereges na Espanha. Ainda assim, seguirei a Cristo. Seguirei minhas crenças. Mesmo que custe minha vida. Dê-me a pena. Suas graças, esta confissão nossa de nossos pregadores apresenta nossas crenças como as que pregamos em nossas terras e igrejas. Aqui está a essência de nossa doutrina. Assinado na data de hoje por João Duque da Saxônia, eleitor do Sagrado Império Romano. Jorge Margrave de Brandemburgo, eleitor. Felipe Landgrave de Hesse. Príncipe Wolfgang de Arnau. Duque Francis de Luneburgo. João Frederico, Duque da Saxônia. Duque Ernesto de Luneburgo. Delegados da Cidade Livre de Nuremberg. Delegados da Cidade Livre de Helterlin. Sua Majestade Imperial, não somos impelidos por partido algum. Somos compelidos pela palavra de Deus a abraçar nossa crença. Nunca pretendemos introduzir um dogma novo e estranho à Igreja Universal. Desejamos apenas que a Igreja seja limpa e libertada de certos abusos, não para nós, mas para a glória de Cristo e a salvação de todos os homens e de todas as nações. Vossa Majestade, esta confissão resistirá até os portões do inferno. Sua Majestade Imperial convocou-os não para continuar a discórdia que dividiu a sua querida Alemanha, mas para acabar com ela. Majestade, não podemos abandonar a verdade. Pedimos que nossos oponentes nos concedam o que por Deus e Cristo não haveremos de desistir em sã consciência. Nobres, toda a cristandade corre perigo. Nossa sobrevivência depende de nossa união. Somente dela. As hordas de infiéis turcos batem aos portões de Viena. Por isso pedimos que cedam agora. Unam-se. Unam-se a nós. Abandonem as diferenças, essas heresias. E juntos, sob uma bandeira, marcharemos contra o inimigo comum. Gracioso Imperador, a todos nós foi confiada a palavra de Deus. Como príncipes, queremos a união política, mas não à custa da nossa fé. O que chama de diferenças, chamamos de o cerne da nossa fé. O que chama de heresia, nós sabemos ser a verdade. Nós não cederemos. Ordeno que se aliem. Não pode comandar nossa consciência. Continuaremos em nossa fé. Não importa o que aconteça. Somos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, por cujo sangue somos cristãos livres. Livres agora e para sempre. Amém. Amém. Vossa mão direita e vosso braço santo vos deu a vitória. Lembraste de vossa misericórdia para com esta geração. Ó Deus nosso Pai, faça que sejamos sempre firmes na liberdade que nos deu e permita-nos ser fiéis servidores do Evangelho que até hoje nos confiou. Que nossos corações também sejam puros e sagrados perante vós, quando voltar nosso Senhor Jesus Cristo com os seus santos. Amém.